liderança da igreja assim está de parabéns, os líderes de células, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus, amém, irmãos? Vimos uma quadrilha meia doida aqui, né? Alguns irmãos aí montaram no touro, né? Tinha uma aposta para quem ia ganhar entre o Marcão e o Janja para subir no touro aí. Hoje não quiseram subir, não sei porquê, mas foi bênção de Deus. Depois nós vamos passar o relatório de quanto entrou aqui na igreja, para você estar ciente disso aí. É um dinheiro que a gente vai estar usando para a obra das crianças, tá bem, irmãos? Amém? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 18. Som. Êxodo 17, do 8 ao 15. Êxodo 17, do 8 ao 15. Se tiver alguém sem Bíblia, dá uma ajuda. Pede para ele ligar o celular, que dá para funcionar também. Quantos encontraram, diga amém. Claro, está escrito aqui. Êxodo 17, do 8 ao 15, e a palavra do Senhor diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Revitim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhemos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e um de o outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia. Pedimos a Ti que o Senhor venha nos revestir com todas as armaduras espirituais, livrando-nos, Pai, de todo mal, Senhor Deus, de tudo que não provém de Ti. Fala conosco nessa noite, através dessa palavra. É o que pedimos, Pai, no Teu santo nome, te louvando e te agradecendo, Senhor Deus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, é um texto assim muito interessante, muito conhecido, né? Onde a gente vê que, na verdade, Moisés ele intercede pelo povo. E a igreja do Senhor, ela precisa voltar a interceder, ela precisa, na verdade, buscar a essência de Deus. Então, eu preciso entender, em primeiro lugar, quem é a bandeira que eu defendo? Quem é a bandeira que você defende? Às vezes você defende a bandeira do teu time de futebol, você defende várias bandeiras, mas não defende a bandeira de Cristo, a bandeira do Evangelho. E aí aqui, né, diz assim que Jeová é a nossa bandeira. Repita comigo: Jeová Nissi, que significa ele é a minha bandeira, que em hebraico significa o Senhor é a minha bandeira. Moisés, ao construir um altar, ele entendia que o único que deveria ser adorado era o nosso Deus, porque ele é a solução de todos os nossos problemas. Quantos creem nisso, irmãos? Eu preciso entender como igreja que Deus, ele está no controle de todas as coisas e ele é a solução de todos os nossos problemas. Fala para o teu irmão: Deus é a solução de todos os seus problemas. Quantos entendem essas coisas? Diga amém.
Tá, irmãos, então em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, diz assim: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graças, e a honra e glória, poder para todo sempre. Amém. Você crê em Deus? De verdade? Fala para o teu irmão, tem certeza? Você crê em Deus de verdade? Amém? Porque na hora das dificuldades você apela para homens. A Bíblia diz assim que uns confiam em homens e... Cadê o pessoal do louvor aqui? Não tem um aqui, não tem outro lá? Cadê esses caras? Já me deixa irritado, irmão. Estou ficando nervoso. Então, irmãos, quando olhamos para algumas bandeiras, nós sabemos que existe uma pátria por trás daquela imagem. Nós sabemos que existe determinadas coisas que significa. Quando você vê uma viatura policial, você sabe que é uma viatura policial. Quando você vê uma figura de uma pessoa com a roupa do exército, você sabe que é do exército. Quando você vê uma pessoa na segunda-feira de paletó e gravata, você diz que ele é um advogado. Se você ele vê no domingo de paletó e gravata, você fala que é um crente. Não é assim? Porque a pessoa tem aquela identidade. Fala para o teu irmão, a pessoa tem aquela identidade. E nós precisamos ter a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos, na verdade, as pessoas têm que nos ver, não por fora, como eu ministrei de manhã cedo, mas conhecer o nosso interior. Como é o teu interior? Ah, pastor, está cheio de nervo, carne, ossos. Inteligente é bom. O nosso interior, como foi falado aqui, tem que fluir rios de água viva. Felipe e o Otto estão em pecado, não estão aqui tocando, por quê? Está acontecendo alguma coisa com eles? O cara dele, olha a camisa do cara, eu não acredito. Foi por isso que tu não queria vir aqui? Ah, por causa da camisa. O que é, Negrete? Tu também? Vou na roça com esses caras. Entendeu, irmãos? Então eu preciso começar a entender algumas coisas. E eu estava fazendo um pequeno estudo ali atrás. Você sabia que Amaleque, ele vai permanecer nas nossas vidas até o final? Como sabia disso? Fala para o irmão, sabe onde está Amaleque? Está dentro de você. Porque a tradução para Amaleque significa carne. E é por isso que eu depois entendi esse versículo, que é onde, na verdade, o Senhor diz que Amaleque vai estar conosco até o final. Então, na verdade, Amaleque está dentro de mim. Quem, na verdade, desiste é aquilo que está dentro de mim. Quem, na verdade, persegue as pessoas é aquilo que está dentro de mim. Então nós temos eu preciso, como igreja, entender que a bandeira que eu levanto tem que ser a bandeira de Cristo. Uma bandeira que, na verdade, é a nossa vitória. Em João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aí eu pego essa figura aqui de Amaleque, filho de Eliefaz, com uma concubina chamada Timná, neto de Saul e com uma mulher chamada Adá. Aquele cara tinha uma revolta dentro dele, e aí eles se tornam os amalequitas, que ele persegue o povo, que ele vai atrás do povo. E aí a gente começa a entender essas figuras aqui, que é onde diz, então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Existe uma ordem de homens de Deus, existe uma ordem de Deus para que não venhamos desistir contra Amaleque. Mas Amaleque está dentro de mim, como que eu vou matar a mim mesmo? Hoje é dia de você, meu irmão, levar o teu corpo para a cruz, derrubar os teus pecados, aquilo que te tira fora da presença de Deus, aquilo que faz você, na verdade, pisar na bola, aquilo que, na verdade, te tira do centro da vontade de Deus, para que o Senhor venha cravar uma bandeira hoje, dentro do teu coração, dizendo assim, eu sou a tua bandeira.
É o que acontece com a igreja hoje, irmãos. É o que acontece nos últimos dias. O verdadeiro soldado levava o seu brasão estampado nas bandeiras diante das tropas e direcionavam, na verdade, as suas forças para aquele estandarte, sabendo que ali estava a sua pátria. Eu te faço uma pergunta nessa noite: você tem vergonha de ser evangélico? Você não fala no teu escola, na tua faculdade, no teu serviço que você é crente? Eu passei por esse processo uma vez na minha vida, eu tinha vergonha. Eu estava ouvindo louvor no meu carro, quando eu vi alguém conhecido, eu abaixava o louvor. Hoje não, irmãos, eu faço questão de falar. Não porque virou moda ser cristão, não é nada disso. É porque a bandeira de Cristo está fincada no meu coração. Amém? As pessoas têm que entender, irmãos, que você é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. A pessoa tem que ver que, na verdade, a tua vida, ela mudou depois que você confessou Jesus. E não porque você anda com uma Bíblia. Não é o tamanho da Bíblia que você anda, ou a roupa que você veste, que vai mostrar a tua intimidade com Deus ou a tua santidade. Que vai mostrar a tua santidade é o teu comportamento. Essa igreja aqui muitas vezes é criticada porque os jovens usam brinco, porque os jovens têm o cabelo espetado, porque o pastor anda de tênis. Aqui eu ouço cada uma que vocês não fazem ideia, irmãos. Mas eu não estou nem aí, sabe por quê? Nós somos íntimos de Deus. Nós incomodamos o inferno com a nossa intimidade. Quantas vezes eu ouço: pastor, você vai na ceia, não vai de gravata? Você na tua ceia, você às vezes vai de tênis? Eu vou, meu irmão, eu gosto de andar assim. Que adianta, como diz o Vini, né? Está internado, né? Que adianta estar internado e meu louvor não passar desse teto? Quantos entendem essas coisas? É um tempo de uma mudança na nossa vida como igreja. E aí nós sabemos que Amaleque sempre perseguirá o povo de Deus, mas ele sempre será derrotado. Fala: Amaleque vai sempre nos perseguir, mas sempre será derrotado. Aleluia. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Os amalequitas, eles eram descendentes diretos de Esaú, como eu falei. Era um povo que vivia em cavernas, atacavam quem passava pelaquela região. Era um povo totalmente, o quê? Traiçoeiro. Eles atacavam os israelitas pela retaguarda, pegando criança, mulheres e idosos. Portanto, eu creio que quando passamos a adorar o Senhor, ficamos totalmente protegidos contra o ataque do mal. Você já viu que quando você está louvando, parece que tudo fica leve, não é assim? Fica gostoso. É por isso que tem crente que só vem no louvor, depois não quer ouvir a palavra. Porque ele acha que é só o louvor, é um complemento. Louvor e a palavra. E aí você sai totalmente liberto, porque você se reveste. Entendeu, meu irmão? Então, a Bíblia, ela fala com muitas palavras sobre esse povo, que na verdade era um povo totalmente ali traiçoeiro. Mas a verdadeira adoração nos aproxima de Deus e nos leva à intimidade, onde na verdade eu posso ter um encontro com Deus face a face. Fala para o teu irmão: você pode ter um encontro com Deus nessa noite, face a face. Buscar intimidade com Deus.
Quem tem intimidade com Deus, conquista o que lhe foi dado como promessa. Quem tem intimidade com Deus, se aproxima da orla do Pai. Quem tem intimidade com Deus, tudo que pede, torna-se real. Quem tem intimidade com Deus, quando se aproxima dele, chora. Quem tem intimidade com Deus, chama ele de Abba Pai. Essa palavra Abba Pai significa paizinho, pai querido, pai amado. Então existe uma promessa sobre a vida de cada pessoa. Quantos creem nisso? Fala para o teu irmão, qual a promessa sobre a tua vida? Qual a promessa? Você tem dúvida sobre a promessa sobre a tua vida? Então eu digo que tem uma promessa sobre a vida de cada pessoa, mas eu preciso saber quem é a bandeira que eu estou defendendo. A gente fala sobre time de futebol e é interessante, né? Você pega o corintiano, ele tem algum tipo de linguajar, é nós, com IX, eu nunca vi isso, é nós, toma aí, é um negócio bem do paulista mesmo, né? E na verdade, aí você sabe, pega o santista aqui, que na Baixada Santista não tem muito santista, tem mais corintiano do que santista, os santistas mesmo estão lá em São Paulo. Aí pega o pessoal do Sul, que estava vendo até um jogo ridículo hoje do Palmeiras e do Inter, e essas coisas todas. E aí você começa a ver que cada um defende a sua bandeira, mas raramente você vê uma bandeira com uma pessoa falando assim, eu sou de Cristo. Você não vê uma pessoa com uma bandeira assim. Você não vê uma pessoa levantando uma bandeira. Você não vê uma pessoa, você vê esses movimentos do PT, me perdoa se você é do PT, tá? Mas você vê esses movimentos do PT, você não vê a bandeira brasileira nesses movimentos do PT. Você vê uma bandeira vermelha. Porque ele diz que aquilo é a bandeira dele, aquilo é a força dele. A nossa bandeira, irmãos, ela é Cristo. E esse Cristo que vai fincar a bandeira dele no teu coração nessa noite. Deus. Então nós precisamos entender que nós temos uma promessa. Mas essa promessa eu preciso entender que eu preciso servir. E mesmo estando dentro da igreja, o meu coração muitas vezes está dividido entre o santo e o profano. Estava vendo uma reportagem no final da tarde, um menino está candidato a vereador, dizendo: acabaram com os festejos juninos na nossa cidade. Precisamos retornar. Eu falei, não, senhor, não volta, em nome de Jesus, deixa desse jeito mesmo, não quero. Porque um dos focos deles é trazer o festejo junino aqui para o Guaibê. Talvez você fale, pastor, mas o senhor fez ontem na sua igreja aqui. Não, ontem não foi festejo junino. Ontem foi uma alegria na presença de Deus. Arraial do Senhor, irmãos, como está na Bíblia. Amém? É diferente. Ali é prostituição, é droga, é dando trabalho para a polícia militar, é uma loucura violenta e assim por diante. E eles querem trazer para o Guaibê porque é um lugar fechado. Aí eu falei, não, senhor, em nome de Jesus, que a minha oração chegue. Estão matando alguma criança aqui atrás, irmão? Por favor. Dá comida para essa criança, por favor, em nome de Jesus, irmão. Ou ela está urinada, né? A criança quando está urinada tem que trocar a fralda. Entendeu, irmãos? Então, olha que interessante. Nós precisamos entender que o Senhor ele tá no controle das nossas vidas. Então, tem pessoas que não conseguem firmar a sua bandeira porque elas preverem a porta larga. A PNL foi chamada de igreja de porta larga, irmãos, durante muitas vezes. Porque a PNL começou com jovens com 18, 19 anos de idade. Esses jovens se tornaram velhos. Mas a PNL era uma igreja que todos os outros ministérios falavam, essa igreja de porta larga, só tem jovem, fica surfando, fica jogando bola. Então era um jugo em cima das nossas vidas, porque nós gostávamos dessas coisas.
E hoje tem pessoas que dizem que a Peniel é uma igreja de porta estreita, porque a gente coloca regras para namoro, regras de irmãos que vêm de outro ministério para cá. Não é todo mundo que sobe para tocar, não é todo mundo que a gente convida para pregar. As pessoas falam, aquela igreja que era de porta larga, agora virou uma porta estreita. Mas a Bíblia diz assim, que as portas do céu são estreitas, e são poucos que entrarão por ela. Para entrar por ela, meu irmão, você tem que estar com a vida totalmente transformada. Você tem que estar com a tua vida modificada. Não é com a tua brincadeira, não é com a tua palhaçada que você faz lá fora, que você quer aplicar aqui dentro, que você acha que você vai ganhar o reino dos céus. O reino do céu, a Bíblia diz assim, que ele é ganho à força. É na guerra, meu irmão. E nós estamos falando numa guerra aqui contra Amaleque, que é o meu próprio corpo. Amaleque, na verdade, sou eu que existe dentro de mim, aquele bicho feio que há dentro de mim, e muitas vezes eu deixo ele manifestar com meus comportamentos, com as minhas atitudes, com a minha fala, com pessoas que eu ando. Eu vou falar uma coisa para ti, esquisito. Não anda com qualquer pessoa, não. Você não foi criado por Deus para andar com qualquer pessoa. Você só tem que andar com bênção, irmãos. Você não pode andar com tranqueira, não. Pastor, aqui o cara na faculdade, ele está me olhando com outros olhos. É olho encapetado, irmãos. Vocês entendem essas coisas? Dentro da igreja, Deus vai te dar uma pessoa abençoada. Pastor, mas na igreja só tem mulher feia. Deus vai dar uma recaustada, cara. Porque crente acha que na igreja só tem mulher feia. Pastor, não tem nenhum varão aqui para mim, pastor. Só tem homem feio na igreja. Fala para o teu irmão, príncipe vira sapo, irmãos. E avião cai. Amém? Então Deus pega aquela pessoa assim, vai dando uma recaustada, vai deixando bonito. Aí você perde, irmãos. Eu conheço um caso. Não sei por que eu lembrei desse caso. Tem um amigo, o Felipe sabe quem é, a Luana sabe quem é. E eu nunca vi cara para namorar na igreja igual aquele cara namorava, irmãos. Aquele cara, ele não fica pensando que é dessa igreja, não é dessa igreja não, tá? Fica tranquilo. E esse cara namorava, eu encontrava com ele, fulano, tudo bem, na paz? Pastor, eu agora estou namorando uma gatinha. Fala pro teu irmão, gata arranha, meu irmão. E eu lembro a primeira namorada que ele trouxe na igreja, ela era uma menina gordinha. Uma menina branquinha, cabelo lindo, bem gordinha mesmo, sabe? Fofinha. Sabe de quem eu estou falando, né, Luana? Já sabe, sim. E aí, gordinha. E depois dessa gordinha, ele teve várias magrinhas. E essa gordinha agora está magrinha, irmãos. Feliz, morando no sul, bem casada. E ele está com um canhão de Navarone. Fala para o teu irmão, se liga mesmo, pode ser você o próximo. Fica escolhendo muito. Eu conheço uma quadrilha numa determinada igreja, que todo jovem que chega, dizem que estão apaixonados por aquele jovem. Principalmente da cor do negretê, assim. Esse é o meu varão. Se passaram mais de 20 anos. Elas envelheceram. Já era, irmãos. Não souberam tomar posse da bandeira que Deus deu. Quanto entende essas coisas? Fala para o teu irmão, vai começar agora. Gênesis capítulo 18, versículo 2. E levantou os olhos
E olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Esse texto fala sobre Abraão. Abraão tinha intimidade com Deus, por isso ele tinha direito ao filho da promessa, chamado Isaac. Mas todos que têm o Isaac, todos que vão atrás de Isaac, todos que têm o seu Isaac, às vezes o seu Isaac é o teu carro, o teu bezerro de ouro, às vezes o teu Isaac é teu filho, às vezes o teu Isaac, irmão, são determinadas coisas. Você que tem o teu Isaac, você precisa entender que o filho da promessa tem que ter um preço para tê-lo. Mas eu não posso ficar preso ao filho da promessa. Abraão, na verdade, ele não ficou preso a Isaac, tanto é que ele foi levá-lo ao sacrifício. E a obediência de Abraão leva ao ato do abade, que no grego, que no original significa escravo. Pô, sabe, no hebraico, não é no grego, perdão, significa ser escravo, significa trabalhar. E na verdade também Abraão, ele conhecia a palavra sharat, que significa na verdade servir e ministrar. Então, quando eu tenho uma promessa de Deus, eu preciso entender que eu preciso servir a Deus. É por isso que muito crente não recebe aquilo que tem de direito, porque quando ele recebe a promessa, ele deixa de servir a Deus. Nós falamos que servimos a Deus, mas quando eu recebo a bênção de Deus, eu não quero mais servir. Tivemos um caso de uma moça aqui na igreja, que enquanto ela estava só com um filho só, ela vinha para a igreja de uma forma firme. Depois que ganhou o segundo, ela já não queria vir porque tinha uma dificuldade devido ao tempo, chovia ou coisa desse tipo. Aonde filho é impedimento para você congregar? Aonde o filho, na verdade, ele te atrapalha? Como que Deus vai te dar o teu Isaac? Como Deus vai te dar um carro se você vai deixar de congregar e você vai querer passear com a tua família? Quantos entendem essas coisas, irmãos? E aí eu junto com Amaleque, que é o que? A minha carne. Repita comigo: Amaleque é a minha carne. E aí eu preciso compreender também que na verdade o que está escrito lá em Tiago, que diz: antes ele dá a maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Então eu preciso viver a graça de Deus, que é o grande favor, o que? Merecido, ou melhor, não merecido. Eu vivo na graça, mas eu não sou merecedor dessa graça, porque Amaleque está dentro de mim. Quantos já tiveram vontade de desistir aqui? Diga amém. Fala de verdade, irmão, sem mentira. Amém. Eu já tive vontade de parar. Agora faça uma reflexão. Por que você tem vontade de parar? Porque a tua carne falou mais alto do que o teu espírito. Porque na verdade o mundo começou a te oferecer coisas melhores do que dentro da igreja. Porque as coisas do mundo muitas vezes são melhor. Porque as coisas do mundo alimentam o amalequita que há dentro de mim. O verdadeiro adorador, ele anda na presença de Deus de uma forma íntegra, consertando-se diariamente, e aí a vitória vem sobre a vida, quando entendemos que existem falhas dentro de mim. Você entende que existe falha dentro de você? Você entende? Abraão teve um concerto com Deus, lá em Gênesis capítulo 17, versículo do 1 ao 7. Mas Abraão também, ele foi elevado, e Abraão significa pai de uma multidão. Ele teve uma experiência com Deus,
E toda experiência requer uma mudança no nosso nome e no meu comportamento. A mudança do Evangelho, meu irmão, não é como nós queremos, mas como Deus quer que sejamos. Você pega aquela história que nós lemos lá no livro lá de Êxodo, onde fala sobre Abraão, fala sobre ali Moisés, fala sobre Ur, no momento de uma guerra contra os amalequitas. Mas por que Deus deixou cravado aquilo ali? Porque nós temos que ter a nossa identidade. E a nossa identidade é a identidade de Cristo. De entendermos que somos um homem com defeitos, com problema, mas um homem que faça a diferença. Gálatas capítulo 3, no versículo 7. O que diz? Sabei, pois, que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Fala para o teu irmão, você é filho de Abraão. E todos nós fomos chamados para adorar e receber promessas. Só o Negrete que entendeu. Todos nós fomos chamados para adorar e receber as promessas. Então, quando você pega a bênção de Abraão, você vai ver que, na verdade, Abraão, ele sorri, mas Sara também sorri. Abraão, quando sorri, ele sorri com alegria. E Sara, ela sorri com deboche. Sabe por que as bênçãos vêm sobre as nossas vidas? Porque, na verdade, muitas vezes o Senhor fala contigo e você debocha. Eu não acredito. Milagre vai vir sobre a tua vida, Emerson. Porque estão muitos debochando. Muitos estão rindo. Mas o milagre vai vir sobre a tua vida. Eu quero profetizar nessa noite, irmãos. Eu estou pregando aqui como se fosse o meu último culto. Porque é tempo da igreja passar por um processo verdadeiro de mudança. Porque a nossa carne está falando muito mais alto do que o nosso espírito. E é como se eu não ouvisse mais a voz de Deus. E Deus, ele precisa voltar a impactar essa minha carne pecaminosa e essa minha vida pecaminosa. É um tempo de mudança sobre a igreja. É um tempo de mudança sobre o povo. E eu preciso, como igreja, entender que eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa. Abraão foi pai físico e espiritual da raça judaica. Portanto, todos os gentios e judeus são chamados de filhos espirituais dele. Você é filho espiritual de Abraão. Se você é filho espiritual de Abraão, meu irmão, tem uma promessa sobre a tua vida. E essa promessa é que você vai pisar na cabeça de Amaleque. Você vai pisar na cabeça daqueles que te perseguem. Você vai tomar posse daquilo que você tem como herança, meu irmão. Eu não sei qual o problema que você está vivendo. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Porque se eu soubesse, eu ia querer te ajudar de alguma forma. E muitas vezes eu não tenho condições de te ajudar. Porque as nossas maiores dificuldades hoje chama-se dinheiro. Mas tua maior dificuldade hoje é não querer buscar a presença de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar a igreja. O Senhor quer uma igreja verdadeiramente que o adore em espírito e verdade. O Senhor quer transformar. O Senhor não quer, me perdoa que eu vou falar aqui, irmão. Me perdoa de verdade. Os jovens hoje, eles estão achando que tem que ser jovens do mundo. É cheio de grampo, cheio de tatuagem, cheio de um bocado de coisa no corpo, e achando que eles vão agradar a Deus. Ah, Deus me chamou desse jeito. Não. Você que quer ser desse jeito. Porque você não quer uma mudança, porque o mundo, ele é muito mais importante do que, sabe do que? A igreja.
As coisas que o mundo oferece é muito mais importante. Os amigos do colégio, eles são muito mais importantes do que os amigos que você tem na igreja. O comportamento do mundo passa a ser muito mais forte do que a palavra que é ministrada. E aí eu uso essas fantasias diabólicas, achando que eu sou feliz. Você é feliz quando você tiver um encontro com Deus verdadeiro. Quando você tiver um encontro com Deus verdadeiramente. Todos nós fomos chamados para adorar, receber as promessas de Deus. E eu quero que possamos ir até o livro de Deuteronômio. Capítulo 25. (17 ao 19). Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda. Todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, e apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, e não te esqueças. Esse texto fala que Amaleque será destruído, a tua carne será destruída e teu espírito totalmente restaurado, irmãos. Tua carne precisa ser destruída. O teu comportamento interno, ele precisa ser destruído. É por isso que eu quero que você, nessa noite, crave a sua bandeira. Repita comigo: eu preciso cravar a minha bandeira. Pastor, o que é cravar a minha bandeira? É eu saber que Cristo, Ele é o meu escudo. Número 2, faça um novo concerto. Repita comigo: eu preciso fazer um novo concerto. O filho da promessa virá sobre a tua vida. Número 3, creia no Senhor. Repita comigo: eu preciso crer no Senhor, e a sua conquista virá. E a palavra de Deus diz: a espada jamais sairá da sua mão. Fala para o teu irmão: a espada jamais sairá da tua mão. Pastor, por quê? Porque a conquista, ela é grande. A conquista é grande. E número 5, o filho será gerado. E por que o filho será gerado, pastor? Porque a Bíblia diz: bem-aventurado será a tua descendência. Essa palavra bem-aventurado significa mais que felizes. A tua descendência é uma bênção de Deus. E sabe por quê? Vem 3 homens aqui, por favor. Porque esse cara aqui é Moisés. Pô, sabe, vira para lá, Júnior. Vira para lá, Alex, vira para lá. Moisés está intercedendo pela família dele. Ele, pô, sabe, levanta tuas mãos. Pode levantar. Ele está intercedendo. E aí ele está intercedendo pela família, por aqueles que não se converteram ainda. E aí ele entra no processo de cansar. Levanta a mão dele. Segura a mão dele aqui. Põe aqui. Sim, as 2 mãos. Põe aqui.
E aí ele pode interceder 24 horas por dia. Ele pode interceder 48 horas por dia. Ele pode interceder a semana toda. Sabe por quê? A família dele vai ser conquistada em nome de Jesus. Quando nós temos pessoa para nos apoiar, e foi isso que aconteceu, o céu começou a mover naquele momento. E a Bíblia diz assim, que quando os braços dele arriava, cansava, pode arriar o braço, Amaleque começava a vencer. E aí Deus deu uma estratégia. Nós sempre temos que ter pessoas do nosso lado para erguer os nossos braços. E aí Deus fala: Ur e Arão vão com Moisés. Moisés não convidou ele para subir o monte. Moisés foi sozinho. É só você pegar o texto. Mas eles foram. Sabe por quê? Um povo é muito importante para Deus. Se um povo é importante para Deus, imagina a tua família. Imagina a tua geração. Imagina os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus bisnetos. E aí ele cansa. Arão e Hur, levanta as mãos de novo. Agora preste atenção, meu irmão. Se uma pessoa faz a diferença, imagina 3. Imagina 3. Se só esse cara está orando pela família, imagina o Bruno e o Alexandre orando também pela família dele. Quantos entenderam? Deus vai te alavancar nessa noite, sabe por quê? Essa bandeira está sendo fincada nessa noite. E os brasões que tínhamos na família antigamente vão se tornar a surgir novamente nas nossas casas. Há 100 anos atrás todo mundo levava o sobrenome como uma marca, irmãos. E isso foi acabando. Mas nós precisamos resgatar isso novamente. E que família você é? Eu sou da família Alves, para a honra e glória de Deus. Eu sou da família Mesquita. Eu sou da família Silva. Sou da família Azevedo. Olha. Eu sou da família X, sou da família Y. E a minha mão vai sempre sendo levantada. Sabe por quê? Quando uma família levanta as mãos, é uma nação que está se levantando, irmãos. Quando uma família, na verdade, está restaurada, está todo o povo de Deus restaurado. Quando uma família está restaurada, a igreja do Senhor está alicerçada na rocha. E sabe quando esse cara vai cansar? Nunca. Nunca. Sabe quando esse cara vai desistir? Nunca. Porque quando ele tentar abaixar o braço, e a Bíblia não diz, mas sabe o que eu imagino? Moisés, não desiste, nós estamos contigo. Não desiste, nós estamos contigo. Não desiste, nós estamos contigo. Não desisto, eu não vou desistir de nenhum de vocês. Não desista, meu irmão. Não desista da tua família. Não desista dos teus filhos. Não desista do teu pai, da tua mãe, que não conhece o Evangelho ainda. Não desista. Talvez você não entenda, irmãos. Talvez você não compreenda. Talvez você fale, não vale a pena ser crente. Vale a pena. Porque um dia toda a tua família está aqui. Sabe por quê? Vocês vão falar, nós vencemos a minha carne, nós vencemos Amaleque. A cerveja não entra mais na minha casa, a prostituição não entra mais na minha casa, aquelas palavras negativas não entram mais na minha casa. Na minha casa só entra homem e mulher de Deus.
Eu profetizo um novo tempo sobre a tua família. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida. Meus irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Quero louvor aqui, por favor. E aí você pega esse texto. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Quando está sempre alguém indo na frente da guerra, existe sempre um povo orando por nós. Eu oro pela tua família. Às vezes eu não sei o nome de todos vocês, mas eu me coloco na brecha pela tua família. Às vezes eu estou cansado, porque minha oração é totalmente oposta de muitos homens que se diz que são os grandes oradores aí, que eu ainda não cheguei nesse estágio, irmãos. Mas muitas vezes eu estou sozinho no meu escritório e eu começo a orar. Senhor, abençoa a tua liderança, abençoa a tua igreja, abençoa casamentos que estão querendo se destruir, Senhor Deus. Abençoa, converte pessoas, abre portas de emprego. Começa a tocar, Senhor Deus. E muitas vezes eu recebo alguns telefonemas, fala: ô pastor, está havendo uma transformação na minha família. Sabe por quê? Vale a pena. Vale a pena. Peguei esse cara pequeno na igreja, apresentei a filha dele, orei no aniversário da filha dele. E outros casos mais que, se eu contar aqui, vai virar uma história. Sabe por que vale a pena? Peguei alguns casamentos já destruídos na igreja e sentei, e conversei, e valeu a pena. Vale a pena entender que o Senhor quer cravar uma bandeira em nós nessa noite. Vale a pena. Sabe por quê, irmãos? Amaleque será destruído. Todo levante contra a tua família cairá por terra, em nome de Jesus. Os sacerdotes, os homens que levam o nome, apesar que hoje estão invertendo as coisas, as mulheres estão colocando o nome nos homens no casamento, irmãos. Isso não é de Deus. Se você está fazendo isso, isso não é de Deus. Se eu não tivesse mais filhos, só tivesse tido a Luana, a minha geração ia acabar aqui. Deus me deu o Juninho, então a minha geração tem uma continuidade ainda no Juninho, porque ele é homem. Se o Juninho tiver uma filha, a minha geração acaba no Juninho. Como você entende essas coisas? Isso é muito espiritual, irmãos. Então o homem, ele que tem que colocar o nome dele na mulher. E hoje virou uma modernidade. A primeira coisa, quando eu vou bater um documento de casamento, que eu vou redigir, eu presto atenção nisso. Porque se eu ver diferente, eu vou falar: cara, tu dá teus pulos aí que está errado. Não vou proibir, porque é uma querência. Mas sabe o que aconteceu? Os papéis foram invertidos. Mulher é bênção na nossa vida, mas nem por isso eu posso ter o nome de Rosendo no meu nome. O meu nome que tem que estar na pastora Leia. Como você entende essas coisas? Isso é modernidade. E a modernidade está avacalhando a verdade. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?
Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça.